a diferença entre o trauma do desenvolvimento e trauma de choque? É disso que nós vamos falar aqui. Muitas pessoas me perguntaram como identificar se nós temos traumas ou não. Como identificar o que é um trauma? E como a gente pode aliviar ou lidar com essas questões. Então nós vamos começar entendendo o que é um trauma. Mas para você saber por que eu estou trazendo esse tema, eu preciso me apresentar. Eu sou Maria Klanik, gaúcha, morando atualmente em São Paulo. Eu sou psicanalista e terapeuta de trauma, analista corporal, e dentro da análise corporal justamente eu olho para o teu corpo e avalio os teus traumas do desenvolvimento através dos traços de caráter. Por isso, hoje eu sou uma especialista em cura do trauma. Cura não seria bem uma palavra porque não precisamos curar trauma, mas nós precisamos identificá-lo e aliviá-lo, fazer entender esse processo que nos acompanha. O trauma do desenvolvimento é todas as experiências que a criança, desde a concepção, né, do feto, do embrião, até aproximadamente 6 anos de vida. Então vamos imaginar assim, trauma não é o que a criança experienciou dentro desses 6 anos, mas sim como que ela recebeu essa experiência e, após essa experiência, como que ela lidou com isso. Então, o trauma nunca é o evento passa, mas o que fica com a gente, aquilo que a gente deu conta ou não deu conta, isso é o trauma. Então, vamos imaginar, dentro do trauma do desenvolvimento, uma criança que, ao nascer, a mãe teve a depressão pós-parto. Com a depressão pós-parto, nós já sabemos que a mãe não reconhece o bebê como algo dela, como algo bom. Teoricamente, o que leva a mãe a ter depressão pós-parto? Ela não produziu a oxitocina nesse parto. A oxitocina é o hormônio responsável do amor genuíno, do amor incondicional. Quando o nenê está nascendo, nós produzimos oxitocina, que faz aquela paixão imediata nascer junto com o bebê. Essa ligação faz com que a gente sintonize exatamente o que o bebê quer. Ele não precisa falar. As mães sabem o que o bebê quer. Com a oxitocina, se cria uma linguagem própria. Que a mãe sabe, cada choro, a diferença de cada choro, exatamente o que a criança está precisando. E nessa comunicação não verbal, a criança se sente acolhida, se sente amada, se sente compreendida. Nós temos que entender que o primeiro ano, o bebê ainda não desligou da mãe. Ele ainda tem uma relação simbiótica. E ele precisa sentir-se amado, seguro, numa nova condição de vida. Agora vamos imaginar que essa mãe, por N motivos, talvez a cesárea, ou talvez o parto foi muito traumático, ou teve alguma complicação, e ela não produziu essa oxitocina. Esse bebê vai vir com uma sensação de desamparo. Ele vai vir como uma sensação de que ele não é bem-vindo. E as necessidades desse bebê não estão sendo atendidas. Isso, se ele ficar um tempo demasiado, que normalmente com a depressão pós-parto ocorre, ele vai desenvolver um trauma de não ser amado, um trauma de não ser bem-vindo. Isso ele não vai entender, mas ele vai reagir sempre com essa sensação. O bebê sentindo que ele não está tendo acolhimento, que ele não está sendo amado, e não tiver uma mãe, uma outra mãe, ou uma pessoa fazendo essa maternagem, que é esse acolhimento, que dá a ele essa sensação, por que muitas vezes o bebê ele fica inquieto, ele fica choroso, ele fica trazendo uma sensação de desconforto? Essa sensação é o que ele está carregando. Ele não se sente acolhido e amado. Algo nele
está dizendo que ele não é bom o suficiente, que ele não é bem-vindo. Então vamos imaginar essa dor dentro dos traços de caráter vai desenvolver muito a dor da oralidade. E se neste momento, vamos imaginar também que a mãe, que deveria estar se conectando com esse bebê, não está conectada, e tem uma outra cuidadora, né, fazendo esse papel, mas não está conectada também. Então dá chupeta com mel, dá mamadeira, dá chazinho. O que a criança vai entender? Vai entender que esse mal-estar, ele é recompensado com algo que se coloca na boca, algo docinho que se coloca na boca. Veja bem, o sistema nervoso autônomo, que é o responsável pela autorregulação desse bem-estar físico, ele está recebendo informações que mal-estar, se sentir desacomodado, se sentir não querido, não tendo um colo amigável, não tendo uma conexão amorosa, a recompensa é colocando um doce na boca. Isso gera um trauma. E o recurso que essa criança aprende com esse trauma é: eu sinto dor, eu me sinto rejeitado, eu não me sinto amado, e eu recompenso com algo doce na minha boca. Isso, eu estou dando um exemplo como trauma do desenvolvimento. Esse é do primeiro ano de idade. E nós temos outros traumas do desenvolvimento. Quando a criança quer pedir alguma coisa e não quer atendida, quando a criança quer ter um desejo satisfeito e essa criança é aquela não enche o saco, aquela criança que eu não posso te dar isso, aquela criança que você pede tudo. Então, dependendo da forma que você lida com essa criança, ela vai se sentir que ela não é amada e que ela é uma intrusa, que ela está incomodando. E se fica muito tempo, não é uma fala eventual que ela receba e num outro momento ela é recompensada. É uma criança que fica exposta durante a primeira infância dentro desses tratamentos. Se nós olharmos a nossa geração de 50, 60 anos, 40 anos para cima, todas nós viemos com essa dor. E muita gente hoje ainda acredita que essa é a melhor educação, que a gente não deve fazer as vontades da criança, que a gente não deve dar colo para a criança, que a gente não deve mimar a criança. Por isso que nós estamos num mundo de guerra, um mundo onde ninguém se entende, um mundo onde ninguém se acolhe, um mundo onde qualquer coisinha, qualquer situação no trânsito é motivo para matar, para brigar, para bater. Esse é o ponto do trauma do desenvolvimento. São as dores que nós carregamos da nossa infância. E o que seria o trauma de choque? Trauma de choque, um exemplo hoje, é, por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, onde famílias, bairros, cidades inteiras perderam tudo. Trauma de choque é: e agora? O corpo se sente ameaçado. Eu não tenho mais casa, não tenho comida, eu não tenho mais nada. Perceba que só de pensar em não ter mais nada traz uma sensação de desespero e desamparo. Não dar apoio, não apoiar essas pessoas neste momento, entendendo que o corpo precisa se sentir seguro, que alguém vai socorrer, é fundamental para que essas pessoas não fiquem traumatizadas. Trauma de choque, como o trauma do desenvolvimento, não é o episódio, não é a enchente que vai traumatizar. Mas o que vai traumatizar é: eu não tive apoio. Crianças morrendo de fome, animais de estimação, a casa, todos os recursos, muitas vezes recursos de uma vida inteira que foram perdidos. E agora? Pensando nessa situação, eu me disponho a criar grupos terapêuticos online para essas famílias se sentirem apoiadas e de alguma maneira encontrar forças internas para que minimize os efeitos psicológicos, fisiológicos de toda essa tragédia que está acontecendo. Por isso que eu vim trazer esse vídeo hoje com esse objetivo, para que
as famílias, os amigos, os voluntários, todos que estão envolvidos nessa situação, possamos nos abraçar e fazer entender que vocês não estão sozinhos e, de alguma forma, algo em vocês é superior a tudo isso. E é esse o meu desejo de fazer uma mentoria para vocês que perderam tudo, ou são familiares de alguém que perdeu, ou de alguma forma, como eu posso ajudar, ok? Compartilhe esse vídeo com todos as vítimas, com familiares, com quem a gente pode ajudar, que eu vou formar grupos, mentorias online, de alguma forma para poder ajudar, ok? Um grande beijo no coração.